Graças e paz, queridos, amém? Quanto tempo, né? Tem muita gente que eu nem conhece aqui, mas é um privilégio. Só que deixa eu deixar o telefone. O meu telefone também está aqui. Tranquilo. Não, isso, precioso demais. Privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Fazia tempo que eu não estava com os queridos. Uma das coisas que a pandemia acabou nos roubando foi esse distanciamento. Mas é um privilégio poder voltar e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no nosso meio, tem falado conosco. A alegria do Rodolfo, seus filhos, fazia tempo que não os via. E aqui está meu filho mais velho, a sua noiva, meu filho Pedro, Edson, Pedro, Helena e Davi. Eu não vou mandar eles ficar de pé não, irmão, porque senão depois eu vou ouvir. Então, assim, é melhor apresentar assim mesmo, de maneira bem informal. Né? Depois, se quiser conhecê-los, depois vocês vão lá e cheguem perto, porque assim é meio complicado. A minha esposa, infelizmente, não pode estar, está sentindo mal, mas trago um abraço do meu pastor, trago um abraço da minha igreja e com muita alegria, com muito carinho, estou aqui com os irmãos, sou o pastor Júnior, como já falaram, tenho atuado com o Ministério da Juventude lá na minha igreja e é um prazer poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu queria convidar os queridos que pudessem abrir a Bíblia na carta de Filipenses, capítulo de número 3. Instrução do apóstolo Paulo para essa igreja, instrução do apóstolo Paulo para nós. Um pouco do que Deus tem falado comigo durante todo esse ano, uma palavra que Deus tem feito eu estar ruminando durante todo esse tempo. Eu já ministrei até no retiro um pouco sobre esse tema, mas hoje a abordagem é um pouco diferente. Sabe, a gente está saindo de um período tão complicado. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, nós vamos do 12 ao 16. Nós estamos saindo de um tempo tão complicado, como falei, a pandemia roubou muita coisa de nós. Quando a gente começa a sair desse período um pouco complicado, quando a gente começa a dar novos passos depois desses dias tão difíceis, a gente vai se deparar com algo chamado recomeços. E é necessário a gente recomeçar. É necessário nós estarmos recomeçando. É necessário nós estarmos enfrentando esse desafio de começar de novo. E quando o Senhor falou comigo sobre recomeços, a gente falou sobre tantas coisas, eu falei sobre tantas coisas, mas hoje eu quero trazer um pouco essa ótica do apóstolo Paulo no capítulo 3 dessa carta aos Filipos, versículo 12. Quero ver que você vai entender um pouquinho o que Deus quer falar no seu coração. Acompanha comigo a leitura da sua Bíblia, diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, olha que conselho lindo. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Mensagem do apóstolo Paulo escrevendo essa igreja, e eu comecei a refletir sobre esse tema de recomeçar. Porque falar de recomeço é falar de deixar as coisas que para trás ficam. Eu comecei a fazer uma analogia da nossa estrutura. Deus nos criou.
E tudo que Deus formou em nós existem propósitos. E você já parou para pensar que os seus olhos, os nossos olhos são colocados à nossa frente, para diante de nós? Os nossos braços e as nossas mãos também são posicionados de maneira que aquilo que a gente administra ou faz também é para frente. Os nossos pés também são posicionados de maneira, sabe, que apontam para frente. Então, essas três coisas que Deus estabeleceu no nosso corpo, tudo isso e nos impulsiona tão somente para um objetivo, para frente. Porque os nossos pés estão para frente. Porque os nossos caminhar, e aquilo que eu traço como caminho, é aquilo que está diante de mim, não aquilo que está para trás de mim. Então eu não ando segundo aquilo que ficou para trás, eu ando segundo aquilo que está à minha frente. Se eu for começar a andar para trás, é até possível andar para trás. É até possível dar passos para trás. Mas é um caminhar doloroso, um caminhar dificultoso, um caminhar complicado, um caminhar que incorre riscos e perigos. Um caminhar mais fácil e saudável e natural é para frente. Então os seus caminhos e os meus caminhos são determinados por aquilo que está diante de nós, não aquilo que passou. Então aquilo que passou já não determina mais o seu ou o meu caminho, mas aquilo que está diante de nós. Ou seja, aquilo que eu e você ainda vamos alcançar. É nesse propósito e nessa proporção que eu e você temos que havemos de caminhar. E quando fala de braços também, fala de obras. Fala daquilo que a gente executa. Fala daquilo que a gente faz. Fala daquilo que eu construo. Então todos os meus afazeres e tudo que eu vou construir está diante de mim, não está para trás de mim. A minha obra, a minha construção, aquilo que eu vou edificar, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou alcançar, aquilo que eu vou conquistar, aquilo que eu vou trabalhar, aquilo que eu vou tratar, tudo isso está para frente, não está para trás. E quando fala de visão, quando fala de olhos, fala de alvo, fala de propósito, fala de meta, fala de destino, fala de algo a ser alcançado. Eu até posso olhar para trás, mas eu não consigo permanecer olhando para trás por muito tempo. Porque a proposta de Deus para mim e para você é que os nossos olhos estejam sempre firmados naquilo que está adiante, naquilo que está por vir. Eu não posso viver uma vida presa ao passado. Eu não posso viver uma vida na minha ótica está estabelecida naquilo que ficou para trás. Eu não vou conseguir avançar por muito tempo se os meus olhos permanecem focados para trás. Eu não vou conseguir ir adiante, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir ir muito longe, eu não vou conseguir sair do lugar. Às vezes eu até saio do lugar olhando para trás, mas é um sair do lugar perigoso, limitado demais. Então a minha caminhada ela se determina quando os meus olhos estão focados para frente, para aquilo que está por vir, para aquilo que está diante de mim, e não para aquilo que ficou para trás. E quando a gente fala de recomeçar, nós trazemos à memória essas três perspectivas. É impossível enfrentar recomeço se eu faço um caminhar para trás. É impossível enfrentar recomeço se eu só ando de acordo com o que ficou para trás. É impossível eu entender que eu preciso recomeçar e sair do meu lugar e enfrentar algo novo se o meu caminhar permanece para trás, irmão. Eu não avanço. Eu não saio do lugar. Não conquista. Andar para trás é perda de tempo. Andar para trás é retroceder aquilo que eu já vivi, já foi há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. O conselho do apóstolo Paulo para essa igreja é: olha só, esquece as coisas que para trás ficam. Faz um caminhar prosseguindo para o alvo que está diante de você. É impossível enfrentar recomeço se eu fico construindo tão somente aquilo que ficou para trás. Sabe, às vezes nós estamos paralisados na galeria de troféu. O que é isso? Uma vida que lá atrás construiu muito, mas que está adiante foi paralisado. Então a gente para diante da galeria do troféu. Hoje a gente não constrói nada, mas a gente fica olhando para trás e fica tão somente admirado com aquilo que a gente fez para trás. Deixa eu te falar uma coisa: se eu e você queremos enfrentar recomeço, os troféus servem de inspiração para que no futuro eu não fique parado, mas que eu venha avançar.
As obras que eu fiz para trás servem de ilustração, inspiração para que eu possa entender que no presente, ainda que as coisas estejam contrárias e adversas, aquilo que eu poderia pensar ou imaginar, é possível construir coisas novas. Eu não posso ficar paralisado daquilo que eu construí lá atrás. Eu não posso ficar paralisado daquilo que eu executei lá atrás. Eu preciso construir no futuro. Eu preciso construir no presente. Eu preciso construir no agora. E deixa eu te falar uma coisa: se você e eu não construirmos no presente, no futuro a gente também não constrói. Pastor, por quê? Eu falei isso uma vez, eu vou falar isso. Eu falei isso uma vez, essa é a segunda vez que eu vou falar isso. Porque o amanhã é mentiroso. O amanhã não existe. Quando chegar o amanhã, ele se tornou hoje, gente. Então nós temos que construir no hoje, no agora. Se eu quero enfrentar recomeço, eu tenho que começar a partir do momento que eu estou. Se eu quero enfrentar recomeço, eu tenho que começar a partir de agora. Se eu quero enfrentar recomeço, eu tenho que entender que, todavia, eu e você temos que andar com o que já temos alcançado do Senhor de hoje, não é de amanhã. O conselho do apóstolo Paulo, no versículo 16, é: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deixa eu te falar uma coisa: você e eu já alcançamos alguma coisa no Senhor, então não espere que você alcance outras coisas, para que você comece a se mover. É tempo de eu e você se movermos hoje, com aquilo que nós já alcançamos hoje, se queremos enfrentar recomeços na nossa vida. E quando fala de recomeços, fala de visão, fala de algo. Os nossos olhos fitam e permanecem onde nós queremos chegar. Aonde você tem colocado os seus olhos é exatamente o lugar que você e eu queremos chegar. Lembra de Pedro naquele momento de dificuldade? Que a tempestade estava assolando, que a tempestade realmente estava ali, o mar estava bravio, a situação era adversa, o vento era contrário, o mar era desfavorável, as condições eram realmente perigosas. Mas de repente o texto vai falar que Jesus vem andando sobre as águas e eles têm um encontro com Jesus, vendo Jesus indo sobre as águas. O desespero era tão grande que nem reconhecer Jesus, eles reconheceram, olharam e julgaram ser um fantasma. E Jesus se apresenta: ei, não foi fantasma, não, sou eu mesmo. E nesse episódio ali, nessa situação, Pedro olha e fala: Jesus, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vem. E o texto fala que quando Pedro olhava para Jesus, enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um amparo. Enquanto os olhos dele estavam fitos em Jesus, ele tinha um destino a chegar. Enquanto os olhos permaneciam virados para frente, Pedro continuava ali no seu caminho, sem retroceder, sem cair, sem endurecer, firme no seu propósito. Por quê? Porque os olhos dele estavam determinando o propósito. Mas o texto também fala que quando Pedro olhou, começou a perceber a força do vento, ele começou a afundar. Sabe, se nós queremos enfrentar recomeços na nossa caminhada, a gente precisa saber bem onde nós estamos pondo os nossos olhos. Os nossos olhos estão posicionados para frente. Ainda que o seu e o meu passado seja marcado por dores e situações adversas, existe um futuro que eu e você podemos construir em Deus, intacto, que ainda não foi escrito por nós, mas foi escrito por Ele. Sabe o que é melhor? Sim, vai foi. Dita essa breve introdução, vamos para agora outra breve introdução. Durante toda a nossa existência, todos nós, a todo momento, estamos tomando decisões. Durante toda a nossa existência, todo ser humano, todo indivíduo, todos nós estamos tomando decisões. E essas decisões, ela passam por dois crivos: decisões assertivas e decisões que são completamente negativas. Decisões que a gente às vezes acerta e decisões que às vezes a gente erra. Decisões que são decisões saudáveis e favoráveis muitas das vezes, mas às vezes aquelas decisões que são desgastantes e desagradáveis. Todos nós estamos tomando decisões. E é importante alertar que os acertos
quando nós damos as decisões assertivas, né, esses acertos, eles vão nos dar ânimo. Quando você e eu tomamos decisões assertivas, sabe, essas decisões nos dão ânimo para continuar para seguir. As decisões que a gente acerta, a gente recebe aquele gás, aquele impulso, e a gente continua, porque nós acertamos e a gente vai, mas de repente acontece aquelas decisões, às vezes, desfavoráveis e erradas, que trazem no nosso coração, muitas das vezes, marcas. E traz no nosso coração medo de tentar mais uma vez. E a gente não tenta mais. A gente paralisa mediante aquelas decisões erradas. A gente muitas das vezes paralisa mediante alguns tropeços, alguns arranhões, algumas dores que a gente passa na vida. É muito comum você conhecer, talvez, pessoas que falam assim: no dia que isso aconteceu, a minha vida parou. No dia que isso aconteceu, eu deixei de sorrir. No dia que isso aconteceu, eu parei de confiar nas pessoas. No dia que isso aconteceu, eu saí da igreja. No dia que isso aconteceu, eu desacreditei do Evangelho. É comum. E essas pessoas não tentam mais uma vez recomeçar, porque essas decisões, às vezes erradas, trouxeram marcas para elas. Mas escuta uma coisa: quando você e eu decidimos não recomeçar, automaticamente nós estamos tomando uma decisão. A decisão de não recomeçar é uma decisão de se render à frustração e não se permitir vivenciar algo novo em Deus na sua vida e na sua vida. Então todos nós, de alguma forma, estamos tomando decisões, quer elas assertivas, quer elas às vezes nem tão assertivas, quer elas com base naquilo que vai nos projetar para um futuro em Deus, quer elas com base em um futuro que muitas das vezes vai nos levar a um caminho mau. Então não tem para onde eu e você correr. Frustrações e coisas inesperadas muitas das vezes têm a capacidade de nos paralisar e de nos impedir a chegar a projetos e propósitos de Deus para nossas vidas. É comum eu e você, às vezes, quando passamos por momentos de frustração, é comum você e eu, quando passamos por momentos de coisas inesperadas, é comum você e eu, muitas vezes, sabe, fazer aquelas coisas tudo certinho e de repente as coisas não saem da maneira que a gente imaginou. Eu comecei a imaginar uma criança, às vezes, mete na praia, até onde a onda do mar vai. E ela toma uma distância bem segura e começa a construir um lindo castelo de areia. E ela tem a certeza e a convicção que aquela onda jamais vai chegar até o seu castelo. E ela começa a construir aquele castelo de maneira linda demais. E quando aquele castelo está pronto, e ela fica olhando as ondas do mar, e realmente a distância é segura, e as ondas do mar não chegam até o seu castelo, quando ela não espera, o tempo fecha, uma grande chuva cai, e aquele lindo castelo é desabado. Ela fez tudo certo, ela calculou do modo certo, ela construiu da forma certa, mas uma coisa inesperada aconteceu. E a partir daí é que eu e você temos que tomar a decisão de recomeçar e se render à frustração. É a partir daí que você e eu temos que tomar as nossas decisões, quando coisas às vezes inesperadas acontecem conosco, quando coisas que eu e você não imaginava, às vezes a gente faz tudo certo. Às vezes faz tudo de maneira coerente, correta, calcula de forma certa, mas irmão, mesmo assim, às vezes o vento contrário sopra. Lembra daquele texto que Jesus contou daqueles dois alicerces? Os dois construíram, e os dois construíram de maneira correta, mas quando Jesus fala a chuva vai bater nos dois, a diferença vai ser o alicerce. E aqui a diferença vai ser a sua e a minha decisão. Quando a chuva cair sobre a nossa casa, a decisão de se render à frustração, paralisar a nossa vida e não conseguir mais projetar um caminho que aponta para frente, uma obra que está à nossa frente, um foco que está diante de nós, ou simplesmente se render àquela situação e não enfrentar mais os desafios do recomeço da nossa caminhada. Falar de recomeço, é importante a gente entender o que é recomeçar. É importante a gente parar para refletir o que é recomeçar.
Recomeçar não é nada mais, nada menos do que começar novamente. Refazer, construir algo que se interrompeu ou se destruiu. E um dos maiores desafios, a gente poderia falar sobre vários desafios de recomeço, mas um dos maiores que talvez eu e você vamos enfrentar na nossa caminhada é o desafio da frustração, o medo de se frustrar mais uma vez. É o maior desafio que eu e você enfrentamos quando nós tomamos a decisão de se recomeçar. Porque quando a gente vai recomeçar, a gente vai lembrar dos sentimentos que a gente sentiu. A gente se frustrou. Uma pessoa que talvez foi ferida e traída, de repente ela se fecha e fala, eu não vou mais abrir a relacionamento. Na verdade ela está querendo trazer para dentro de sua alma, do seu coração, um preservar de não se abrir, para não se ferir mais uma vez. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você assumimos essa postura, nós estamos recomeçando de uma forma extremamente errada. Porque todos nós também estamos recomeçando. Se todos nós estamos tomando decisão, fato é que todos nós estamos enfrentando recomeços. É porque a gente às vezes não para pensar. Uma pessoa que se feriu, uma pessoa que se machucou, uma pessoa que se magoou, uma pessoa que enfrentou as suas adversidades e de repente ela se feriu demais e ela se fechou a relacionamentos, ela está recomeçando a sua vida a partir das suas dores. E fez das suas dores um alicerce para construir o seu castelo mais uma vez. E ela recomeça a partir das suas dores. E ela começa uma vida de insegurança. Ela recomeça uma vida trancafiada. Ela recomeça uma vida cheia de mágoas. Ela recomeça uma vida cheia de desconfianças. E ela faz a partir daí um novo começo da sua história. Completamente deturpado, porque o alicerce, a base que ela enfrentou, foi assim. Todos nós vamos recomeçar. Mas tanto essa pessoa que se fechou, como a pessoa que entendeu que as coisas inesperadas acontecem e elas então simplesmente se libera e se permite mais uma vez recomeçar de novo de uma forma coerente, sabe? Se livrando das mágoas, da mágoa e se abre realmente para se relacionar de novo. Essa pessoa já está se recomeçando da forma correta. Porque ela entendeu que se fechar e se trancafiar com os seus sentimentos que vão adoecer a sua alma, não vai livrá-la do recomeço. Não vai livrá-la de recomeçar novamente. Ainda aquelas que pararam de sonhar, ainda aquelas que pararam de, sabe, quando a pessoa perde a vontade de viver, ainda assim essa pessoa está enfrentando recomeços. Ainda assim essas pessoas estão enfrentando recomeços, mas um recomeço completamente errado, a partir das suas dores e feridas. A proposta do apóstolo Paulo para nós é, cara, você e eu precisamos esquecer as coisas que para trás não ficam aí. E vamos prosseguir. Mas pastor, por quê? Ele fala no texto, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu não consegui parar. Eu não paro. Eu não retrocedo. Eu não alcancei, eu não cheguei. Mas mesmo que coisas às vezes inesperadas e indigestas acontecem, eu vou esquecer as coisas que para trás ficaram. E continuo avançando para aquelas que estão adiante de mim. Recomeçar também é dar uma nova chance a si mesmo. É aceitar que você e eu, que todos nós não somos infalíveis. É reconhecer e procurar e superar as nossas limitações. Recomeçar também é um ato de humildade e se libertar. O orgulho muitas das vezes nos impede de recomeçar. O orgulho muitas das vezes nos impede de enfrentar novos recomeços. E a gente se fecha. E por isso que o texto de Filipenses, capítulo 3, é um alerta para você, um alerta para mim. Um alerta porque ele vai falar aqui de uma postura consciente em Deus que eu e você temos que ter. Sabe, é uma postura de não julgar, já ter alcançado essa plenitude, porque eu e você estamos em processos.
Eu e você estamos sendo tratados, trabalhados por Deus, sendo lapidados a cada encontro, a cada momento, a cada dia. Sabe, o Senhor está tratando e trabalhando por nós, em nós. Então nós temos que entender que ter essa consciência em Deus que nós estamos trabalhando. Nós ainda não alcançamos a plenitude. E o fato de eu e você não termos alcançado a plenitude quer dizer que muitas das vezes eu e você estamos suscetíveis a erros. Estamos sujeitos a dores. Estamos sujeitos a feridas. Porque quando eu julgo já ter alcançado, eu nutro no meu coração a perspectiva de que eu sou infalível. Quando eu nutro já ter alcançado essa perfeição que o apóstolo Paulo falou que ele mesmo ainda não tinha alcançado, eu trago para mim a responsabilidade de que eu nunca vou errar, de que eu nunca vou me ferir, de que eu nunca vou fazer uma escolha errada, de que eu nunca vou, às vezes, me enganar, de que eu nunca, de forma alguma, jamais as coisas vão sair do meu controle, porque eu já alcancei a perfeição, então tudo que eu faço é controlado por mim mesmo. Ei! Você vai se frustrar se você não tem no seu coração essa perspectiva. Deixa eu te falar uma coisa que então você já sabe. Você e eu somos humanos, né? Não alcançamos a perfeição. Mas isso não é desculpa para ficar prostrado em casa. O apóstolo Paulo fala, olha, eu não alcancei, mas eu não fico paralisado por conta disso. Eu continuo prosseguindo para o meu lado. A segunda verdade que esse texto vai dizer é que eu e você não podemos deixar que o nosso passado venha modelar o nosso presente. Segunda verdade que o apóstolo Paulo fala, olha só, eu não permito que o meu passado modele o meu presente. O meu presente não pode ser um reflexo de uma vida que eu vivi lá atrás. Eu não posso trazer as dores e marcas que eu vivi lá atrás para o meu presente. Os fantasmas que para trás ficaram não podem me assombrar mais hoje, irmão. Eu jamais vou conseguir viver uma nova vida em Deus se eu continuo carregando um passado que me atormenta no hoje. Sabe uma ilustração que eu gosto muito de falar sobre isso? É de um jovem andarilho. Estava passando num bairro bem nobre e tinha um senhor com poder aquisitivo muito alto, mas muito bom de coração. E quando ele viu aquele jovem passando, ele estava dando uma festa, ele chamou aquele jovem com seu saco de lixo ou de coisas mesmo dele, de retalho na mão, convidou para entrar e falou assim, olha, come à vontade, tem muita comida, tem muita bebida, fica à vontade e faz. E aquele jovem estava encabulado, porque sua roupa não era adequada, o seu estado não era adequado. E aquele senhor muito rico observou e falou assim, não, parei. Vai tomar banho, vai fazer barro, vai cortar o cabelo, bota uma roupa nova, e depois você desce pro mundo. E aquele rapaz fez isso, se arrumou, ficou bem arrumado, ficou bem vistoso, ficou agradável ao ambiente, igual eu e você estavam, sabe? Não vai dizer que a gente era inimigos de Deus, mas aprova Jesus nos tornar agradável ao Pai. Sabe quando nós éramos inimigos de Deus e aprova o Senhor nos tornar filhos? Então, aquele senhor fez exatamente aquilo que aquele jovem. E nós éramos longe, de repente Jesus nos chama para a mesa, né, irmão? Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos proporcionou entrar na família de Deus. Então, aquele senhor fez aquilo com aquele jovem. E quando aquele jovem começou a comer, se fartar, mas ele não conseguia desfrutar da totalidade da mesa. Ele comia com muita dificuldade. E aquele senhor começou a reparar e querer entender o porquê da dificuldade. Aquele senhor chegou perto. E quando chegou bem perto, ele reparou que aquele jovem que ele convidou estava limpo, estava bem apresentado, estava agradável ao ambiente, mas o saco que ele carregava na vida regressa continuava com ele. E aquele saco o impossibilitava de desfrutar do banquete que estava diante dele. Sou eu e você. Jesus nos libertou, Jesus nos curou, Jesus nos lavou, Jesus nos purificou, mas muitas das vezes a gente carrega esse saco de lixo e a gente quer carregar ele para o presente, mas Jesus já falou assim, olha, é tempo de você arrancar tudo isso, porque tem uma bandeja, uma mesa farta diante de você, diante de mim, diante de nós.
E a gente não consegue desfrutar dessa merda muitas das vezes por causa daquilo que a gente traz do passado. Que coisas são essas? Irmão, orgulho, ódio, mágoa, falta de perdão, ressentimento, todas essas coisas que a gente vem trazendo da nossa mala. Enquanto Jesus está falando assim, olha só, vinde a mim todos que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todo aquele que está sobrecarregado. Ei, vem para cá, toma o meu jugo, toma o meu fardo, que é suave, que é leve, mas a gente não quer trocar, irmão. A gente não quer abrir mão desses fantasmas que a gente viveu lá atrás. Isso nos impossibilita de desfrutar do banquete do presente. Mas a proposta do apóstolo Paulo para nós é, olha só, tentar recomeço. Não tem medo do que você viveu no passado. Monte o seu presente de hoje. Não permita que as experiências para trás te aprisione hoje. Não permita que as amarguras que você viveu lá atrás se torne uma pessoa amarga no presente. Não permita que as experiências ruins roubem a sua fé no presente. Não permita, às vezes conosco mesmo, a gente às vezes lá atrás fez planos, propósitos, esse ano eu vou romper, eu vou ser mais assíduo, eu vou ser mais comprometido, mas a gente às vezes falha, irmão, e sabe o que acontece? A gente carrega essa marca do passado com o nosso presente. E a gente vai falar para nós mesmos assim, eu não consigo, eu não vou, jamais vou conseguir. Ei, escuta, é tempo de você esquecer as coisas que para trás ficaram. É tempo de nós esquecermos as coisas que para trás ficaram e continuar olhando para aquilo que estão diante de nós. O apóstolo Paulo vai alertar essa igreja para não permitir que o passado venha moldar o presente. Não é começar a partir de um passado ruim. O apóstolo Paulo vai dizer que é possível recomeçar de uma forma certa. Ele começa a trazer para nós que nós devemos voltar a ser motivado, impulsionado e inspirado por aquilo que está diante de nós. É possível eu e você voltarmos a sonhar, a ter algo, a ter metas estabelecidas. É possível eu e você entender que nós somos amados e temos propósito em Deus. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que o nosso passado muitas vezes tenta determinar o nosso presente. Isso passa pelo crivo da sua e da minha legalidade. Passa pelo crivo da nossa legalidade. É a gente que permite. É a gente que faz. É a gente que carrega. Mas a proposta do Senhor é que nós venhamos a deixar o passado lá atrás para viver uma nova vida no presente com Ele. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de pessoas que recomeçaram. Eu vou só citar porque eu quero que você conheça toda essa história. A Bíblia vai falar de Davi que recomeçou após o luto. Depois que o seu filho, com aquela mulher morreu, depois daquele momento de choro, de muitas lágrimas, a Bíblia vai dizer que enquanto o seu filho estava agonizando, doente, enfermo, Davi estava vestido de pano de saco, Davi estava sujo de cinza, Davi estava com cara no pó, Davi estava orando, Davi estava jejuando, Davi estava clamando, mas quando o óbito chegou, irmão, Davi tirou suas vestes de cinza. Ele entendeu que era tempo de recomeçar mais uma vez, apesar da sua luta, apesar da sua perda, apesar do seu lamento, apesar da frustração de não ter aquela bênção concedida por Deus. Ele orou por milagre. Ele clamou para que o seu filho ressuscitasse. Ele clamou para que houvesse realmente uma cura de Deus, mas Deus não cumpriu. A morte veio. O luto veio. E Davi teve que tomar uma escolha. A Bíblia vai dizer que ele se levantou, se limpou e foi para o templo orar. Ele foi para o templo adorar. Era tempo de recomeçar mais uma vez. Então, depois do luto, Davi recomeçou. A Bíblia vai dizer também que Jó, depois de um processo de muitas perdas. Eu não sei se tem gente que perdeu mais coisas do que Jó, eu não acho que é possível. Seus 10 filhos de uma vez só. Toda a sua riqueza, toda a sua fazenda, todo o seu gado, tudo se foi. De repente, Jó se viu com a sua saúde completamente enferma, coçando a sua carne como um cabo de telha. Uma mulher que não entendia muito o propósito e falando no seu ouvido.
uns amigos que muitas das vezes zombavam e criticavam e apontavam Jó. E depois de todo esse processo de muita dificuldade, a Bíblia vai dizer que o Senhor restituiu tudo que Jó tinha. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para que Deus pudesse restituir tudo que Jó tinha, ele tinha que enfrentar os processos de recomeço. Porque até os filhos foram restituídos. Então ele teve que entrar todo aquele processo de novo. Agora imagine uma pessoa que teve uma perda terrível de muitas coisas. Teve que começar a reconquistar tudo mais uma vez. Os fantasmas que ele teve que enfrentar e olhar e falar assim, cara, e se eu perder isso? De repente nasce um filho e ele pensa, e se eu perder isso? Aí nasce uma menina, de repente ele fala, e se eu perder isso? A situação financeira dele começa a melhorar um pouquinho, ele começa a investir e fala, e se eu perder tudo? A gente fantasia e lê e não para pensar que Jó era um homem igual eu, igual a você, sabe? Que era sujeito a essas dúvidas, a esses questionamentos. Mas se ele queria enfrentar um recomeço na sua vida, ele tinha que esquecer as coisas para trás ficar. Ele tinha que prosseguir para o alvo. Ele tinha que prosseguir no seu objetivo. Era impossível Deus restituir na vida de Jó se ele não tivesse se levantado para enfrentar um novo recomeço na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, irmão. É impossível Deus fazer coisas novas na sua e na minha vida se nós não nos levantarmos para enfrentar novos recomeços. Não vai ter coisas novas. Não vai ter novas coisas, irmão. Se eu e você queremos viver novas coisas, então nós precisamos nos posicionar e levantar para enfrentar os processos de um novo recomeço em Deus, irmão. A gente vai ter que abrir mão do passado. A gente vai ter que abrir mão do orgulho. A gente vai ter que abrir mão das dores. A gente vai ter que abrir mão dos nossos sentimentos. Para que coisas novas possam brotar na nossa vida, na nossa história, nesses dias. Pedro também teve que enfrentar um recomeço depois de negar Jesus, né? É interessante que a última palavra que Pedro ouviu, dentre as últimas, foi Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Ele vai peneirar a sua fé. E Pedro começa a falar, não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou de forma alguma. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, quando você se converter, apacenta os meus cordeiros. A palavra que Jesus liberou para ele. Depois Jesus falou que ele ia negar, tal, aquela história toda, você conhece. O que acontece com isso? Ele nega Jesus. A frustração bate no seu coração. E Pedro, ele havia sido retirado de um contexto de vida. Era um pescador e passou a ser um discípulo. Era alguém que vivia de pesca e passou a viver o ministério com Jesus. Mas quando a frustração bate no seu coração, o que Pedro faz? Ele volta ao passado. Ele volta a pescar. Ele volta ao estilo de vida lá atrás. Porque era o estilo de vida mais seguro. Sabe por que a gente não quer abrir mão do nosso passado? Porque é o estilo de vida que a gente conhece. A gente tem medo do porvir. Porque a gente não está no nosso controle. A gente tem medo de depender de Deus. A gente tem medo de se lançar, porque se nós não tivéssemos medo e entendêssemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que eu senti lá atrás, eu vou me lançar em um novo futuro, porque eu sei que é Ele que cuida de mim. Porque se minha vida realmente está firmada nele, meu irmão, eu não tenho que temer o porvir. Eu não tenho que temer o que está diante de mim. Eu não tenho que temer, se eu sei que eu tenho um Pai que cuida, irmão. Se eu sei que eu tenho um Pai que guarda, irmão. Sabe que meus filhos, eles não acordam pensando, sabe que vai ter pão de manhã, irmão? Não, eles acordam e sabem que tem pão de manhã. Sabe o que é isso? É confiança no caráter do Pai. E quando a gente reporta a Deus, muitas vezes a gente diz que confia, mas na prática a gente não confia. A gente não quer abrir mão da vida passada, porque é uma vida que a gente conhece mais segura. E a gente tem medo do porvir. É impossível enfrentar recomeços em Deus sem confiar e se jogar em Deus de verdade. Sem realmente se lançar e falar, Senhor, eu te entrego as minhas coisas. Eu entrego aquilo que eu estou passando. Eu te entrego a minha alma. Eu me abro a viver novos começos do Senhor. Pedro, depois desse momento de negar a Jesus, volta a pescar, volta a vida regressa, volta a vida passada.
tem um encontro com Jesus depois, lá no São Pescado. Nesse encontro, ele não pescou nada, você conhece Deus, Jesus faz um fogueiro, manda jogar a rede do outro lado. Jesus olha para ele e falou, olha aquele momento, me ama e tal. Passando as minhas vidas. Jesus volta com a mesma palavra que ele havia dado. Vai passando as minhas vidas. Volta a fazer aquilo que eu te falei. Esquece as coisas que para trás ficaram. E prossiga para aquilo que está diante de você. Sabe, se a gente quer realmente enfrentar recomeço, não tem como. A gente vai precisar abrir mão daquilo que ficou para trás. E na nossa vida não vai ser diferente. Você e eu, nós vamos passar por momentos de luto. Vamos passar por momentos de perda. Vamos passar por momentos de ter que lidar, às vezes, com o erro que a gente teve. Pedro errou, negou Jesus, teve que se lidar com isso. A partir desse princípio, eu posso afirmar que todo recomeço faz parte da nossa vida. De maneira bem didática, eu quero dizer 4 coisas. Eu não vou demorar, não. Fica tranquilo. Vou ser mais didático agora. 4 coisas que eu tenho que fazer para enfrentar recomeço. 4 princípios, a gente poderia dar vários, mas, enfim. Esses 4 poderiam render mais 4 pregações, mas, enfim, quem só vai citar? 4 coisas. A primeira coisa, se eu quero enfrentar recomeços em Deus, eu preciso discernir os propósitos. Entenda uma coisa, eu preciso ter discernimento do propósito, eu não preciso entender tudo. Porque discernir propósito não é entender tudo que eu estou vivendo. Discernir propósito é entender que tem um propósito maior. E qual é o propósito? É Deus ser glorificado. Eu preciso discernir o propósito no contexto que eu estou. Sabe, quando eu falo, não é ter todas as respostas também. Quando é discernir propósito, não é ter resposta para tudo. Mas é entender que o propósito fala mais alto e é o meu alvo a ser atingido. Eu preciso entender que o propósito é maior ainda que eu não entenda e compreenda. Sabe, o que fez com que José permanecesse acreditando no seu sonho, irmão? O que fez José continuar convicto que o sonho que ele teve foi de Deus? Porque o cara foi traído pelos seus irmãos. O cara foi, antes de ser traído, ele foi, zoado pelos seus irmãos. Depois traído, jogado no buraco, vendido. Aí ele vai parar no Egito. A situação fica difícil, a mulher lá dá mãe para ele, o cara sai voado. Aí daqui a pouco, desculpa a palavra. Esqueça. O cara sai voado. Aí de repente, ele está lá na prisão. Aí vem, tem um copeiro e tem um padeiro. Aí ajuda um vai morrer, o outro vai viver. O que vive, que ele fala assim, me ajuda, lembra de o camarada, trai ele mais uma vez, esquece dele. Entendeu? O que colocou José nessa situação desfavorável? O seu sonho. O propósito. O seu sonho colocou ele nessa situação desconfortável. E de repente, depois de anos se passaram ali, aquela situação difícil, ele é chamado. Para quê? Para interpretar sonho. O que é isso? O sonho fez com que os meus irmãos me zombassem. O sonho fez com que meus irmãos me vendessem. O sonho fez com que eu ficasse preso nessa prisão. O sonho me tirou do meu seio familiar. E agora você quer que eu interprete sonho? O que é isso? De brincadeira, para poder falar a palavra mais difícil que essa. Está de brincadeira comigo, né? É impossível que eu vou interpretar sonhos. Se o sonho me trouxe nessa situação, o que fez com que ele interpretasse o sonho? Se não discerniu o propósito. Ele não tinha toda a resposta. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha todas um mapa. Deus não deu ele um mapa. Olha, vai ser assim, dessa forma, e você vai ser levado para o Egito, e lá vão te trair, e tal. Não foi assim não. Deus só falou assim, olha, eu vi lá que o seu feixe é maior que os seus irmãos, você vai ser grande, e tal. Pronto, foi isso. E aí ele acreditou no propósito. E mesmo assim, tudo contrário, tudo desfavorável, José não abriu mão do propósito. Porque ele não estava em busca de resposta. Ele estava em busca do seu propósito. Se eu e você queremos enfrentar recomeço na nossa vida, a gente vai precisar discernir os propósitos de Deus na nossa história, na nossa caminhada, em meio aos nossos processos e em meio às nossas vidas. Segunda coisa, falei que ia ser rápido. Segunda coisa que eu tenho que fazer para enfrentar os recomeços em Deus, eu vou precisar ouvir a voz de Deus. Aí você fala assim, é fácil. Não. Porque se eu estou passando por um momento de frustração, irmãos, a gente não vai falar isso,
Mas a gente no fundo sente. Todo aquele que entende, que vive, ou vivencia uma frustração e nutre isso no seu coração, no fundo tem amargura contra Deus. No fundo, todo mundo que nutre frustração no seu coração, ele tem uma amargura contra Deus. Por que o Senhor permitiu que isso não acontecesse? Por que não? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? No fundo, a gente nutre uma amargura. E quando eu e você estamos amargurados com alguém, a última coisa que a gente quer é ouvir a voz desse amigo. Então, no momento de frustração, é o momento que a gente mais precisa ouvir a voz de Deus. E só consegue ouvir a voz de Deus quem não nutre no seu coração frustração e esquece das coisas que ficaram para trás. Entende, discerne o propósito e avança. Não fica preso nas suas dores. Não fica preso, aprisionado ao que passou. Mas ele vivencia o seu luto e entende que existe algo novo que está diante dele. Então eu vou precisar ouvir a voz de Deus. Terceira verdade, terceira realidade que eu tenho que fazer para enfrentar recompensas em Deus. Eu vou precisar de muita, mas na verdade muita, e mais muita ainda, perseverança. É necessário perseverar. É impossível enfrentar recomeço sem ter perseverança. E sabe o que é perseverar? É quando você quer desistir e mesmo assim você continua dando passos. Ninguém persevera com vontade. Enquanto eu tenho vontade de fazer, enquanto eu quero fazer, enquanto eu estou proposto a fazer, eu não estou perseverando, eu estou fazendo. Isso é bom. Mas quando vem aquela vontade de jogar tudo fora, quando vem aquela vontade de paralisar tudo, quando vem aquela vontade de simplesmente retroceder, e eu continuo, eu comecei a entrar no nível de perseverança. Comecei a perseverar. E eu vou começar a continuar dando passo. A minha vontade é de parar. O meu desejo é de não ir mais. A minha vontade é de simplesmente, esquecer a situação e deixar para lá. Mas eu persevero porque eu estou discernindo o propósito. Eu persevero porque eu estou discernindo que existe algo maior. Eu persevero porque eu estou ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus sempre me impulsiona a andar sobre as águas. Lembra daquilo? A voz do Senhor sempre vai me impulsionar a andar sobre as águas. Ainda que as coisas estejam desfavoráveis. Para a gente terminar nessa noite, encerrar o que a gente tinha para falar hoje, se eu quero enfrentar realmente novos recomeços, eu vou precisar ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou precisar entender que eu não tenho mais o controle da minha vida. E eu já não ando mais segundo os meus sentimentos. Eu vou precisar falar aquilo que o apóstolo Paulo realmente falou agora, já não vivo mais eu. Mas Cristo. E quando eu falo isso, os sentimentos que eu revelo a partir daí, não são mais os meus sentimentos. São os sentimentos de Cristo. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele revela em momentos de dores, dificuldades, de adversidade, o que Cristo revelaria. Ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, é muito mais do que a gente possa imaginar de um momento de culto. É uma conduta, constantemente, de reação ou reações que revelam Jesus. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu reajo, a forma que eu me porto, a forma que eu me posiciono quando me fere, a forma como eu me posiciono quando eu sou traído, a forma que eu me posiciono quando eu sou magoado, a forma que eu me posiciono, quando eu não sou reconhecido, a forma que eu me posiciono nessas situações adversas, revela se eu sou guiado pelo Espírito. E aí sim, mesmo em situações desfavoráveis, a gente recompensa. Não existem pessoas que são super-heróis. Existem pessoas que perderam para Jesus e se renderam para Ele de verdade. Porque humanamente falando, eu e você, nos momentos de frustração, a gente para. O último louvor cantado aqui foi: eu tenho fogo cerrado em meu peito. Essa palavra foi dita por um profeta, quando ele estava pensando em desistir.
E ele falou assim, ó, eu tenho fogo cercado no meu peito. E ainda que eu pense em desistir, esse fogo não permite que eu pare. Eu continuo. Eu tenho fogo em meus ossos. Esse fogo está nos meus ossos. Se eu não me engano, foi Jeremias que falou isso. Eu tenho fogo em meus ossos. E ainda que eu pense em desistir, esse fogo não permite que eu pare, eu avanço. Ele não está falando que ele é um super-homem. Porque Jeremias chorou, lamentou. Você vai ver vários momentos ele chorando, lamentando a situação, expressando a sua humanidade, porque nós somos humanos, irmão. Mas sabe o que nos difere? É quando a pressão vem, é a posição que eu e você nos colocamos. Porque quando a situação é desfavorável, se a gente nutre no nosso coração um orgulho e quer ser super-homem, e se levantar pela força do seu braço, é aí que você vai ver a maioria se derrubar. Mas quando a frustração vem, a situação é desfavorável, a gente entra no casulo e se esconde à sombra do onipotente. A situação é outra. A gente entra largado, sai voando nas asas do Espírito de Deus, porque é segundo o poder dele que se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Não é segundo as suas habilidades, as minhas habilidades. Deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Não se trata sobre você, se trata sobre aquilo que ele faz na sua natureza e na minha natureza carnal. Para enfrentar novos recomeços, só se rendendo. Você pode ficar sentado? Coloca a mão no seu coração, no seu